Você já ouviu falar nessa frase? Mulher que fica em relação de violência é porque gosta de apanhar. Falar sobre violência doméstica é poder se despir de todo o preconceito e julgamento, porque nós não sabemos a história da pessoa que está passando por isso. Abarca mulheres de todas as classes sociais, grau de instrução e estruturas familiares. Príncipes escorregam entre flores, jantares e um empurrão. Pedidos de desculpas, um xingamento, viagens, lua de mel, um tapa. Ele faz isso, ele é um ser humano. Quem nunca teve um dia ruim e estressante? Não é fácil sair da violência doméstica. Existem questões familiares que podem aprisionar mulheres em condições indignas e desumanas. Existem resistências que precisam ser quebradas. Algumas mulheres não conseguem sair dessas situações. Outras conseguem sair, mas voltam para o agressor. O que aprendemos sobre violência doméstica não dá conta de aprendermos sobre o fenômeno. A narrativa não impede que entremos nessa roubada. Vamos lá. Primeiro sinal do problema: ciúme. É a desculpa para isolar a mulher dos familiares e dos amigos. Assim, não existe ninguém que possa ver o que está acontecendo, sem testemunha. Por isso, amor e controle não combinam e pode matar. Depois do isolamento, agressões verbais acontecem, ferindo a autoestima e deixando a vítima frágil. E posteriormente é um prato cheio para a agressão física. Mas logo em seguida vem o pedido de desculpas, a lua de mel e a reconciliação vem. Sabe aquela estratégia que é usada para invadir um país, cercando e cortando todos os suprimentos, enfraquecendo a vítima e controlando a resistência? Pois é exatamente o que o agressor faz quando ele comete a violência doméstica. É forte, mas não é simples, é um reflexo da nossa cultura, infelizmente. Não resolvemos problemas profundos sem questionar as ferramentas que recebemos e sem criar um novo sistema. Então, vamos lá? Número 1. Mulher salvadora é um mito. Você não vai salvar nem curar um homem. Número 2. Ciúme não é tempero do amor. Número 3. Amor e controle não combinam. Número 4. Meninos e homens, vamos conversar? Vamos discutir o papel da masculinidade? O que é ser um homem e como ele se comporta? Encontrar novas formas para lidar com a raiva, medo, angústia e rancor. Mude a herança que irá deixar para a próxima geração. Busque ajuda. Inspirado na palestra da jornalista Juliana Valauer. Em caso de violência, ligue para a Central de Violência Mulher 180. É 24 horas e a ligação é gratuita. Existe um WhatsApp que a gente vai colocar aqui embaixo na legenda e também na descrição desse vídeo. E caso queira ligar para a Polícia Militar, 190. Pode ser? Estamos juntas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pode Ser Original e hoje vamos falar sobre direito da mulher e violência doméstica. Fique com a gente. Nós temos uma convidada muito especial. Patrícia Leal, uma amiga muito querida, muito competente, que vai falar sobre um assunto importantíssimo nas nossas vidas. A Paty, ela é assistente social do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e trabalha no COEM. Agora eu vou pedir para ela explicar a trajetória dela. Primeiro, uma satisfação enorme de estar aqui no Pode Ser. E assim, enquanto mulheres que buscam conversar com outras mulheres, eu atuo numa coordenadoria que impulsiona a política judiciária de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso estado e o Tribunal de Justiça é muito atuante junto com toda uma rede articulada de serviços e instituições que buscam garantir a segurança e a proteção dessas mulheres que passam por uma situação de violência. Então, poder estar aqui contigo, debatendo essa temática, eu acho que a gente pode alcançar algumas pessoas que possam estar passando por algum tipo de situação relacionada à violência de gênero. Paty, e por que é tão importante? O que você vê no seu dia a dia? Você está pontuando essa questão. Por que é
tão importante que as pessoas saibam sobre isso? Primeiro porque a gente tem os índices, né, que mostram, do próprio Instituto de Segurança Pública, os dados, as pesquisas na área, mostram o quanto meninas e mulheres passam por situações de violências, sejam as mais simples, como assédio, até as mais complexas, a uma tentativa de feminicídio, por exemplo. A coisa de umas 2 semanas atrás, a gente viu uma situação muito chocante de uma menina de 11 anos que, em Pernambuco, foi assassinada pelos seus colegas de turma dentro do banheiro. O que é isso? O que de início assim a gente pensa que poderia começar a explicar esse fenômeno tão violento entre crianças de 11 e 12 anos? Na verdade, você tem uma questão anterior, que é a forma como a mulher desempenhou seu papel e socialmente o que se espera que essa mulher aceite e como ela deveria se comportar. Então, essa menina recusou ficar com o menino. É como se ela não pudesse ter recusado. Então isso seria inadmissível. Numa cultura em que a machosfera, o machismo, ele vem determinando a forma como meninas e mulheres devam se comportar. Mas pode ser que eu, Patrícia, né, esteja sendo feminista. E a gente vem também percebendo, né, na sociedade atual, um ataque ao que se entende das conquistas das mulheres. O que eu estou falando aqui de um protagonismo da mulher de poder ter a capacidade de escolher sobre o seu destino. Então a menina de 11 anos escolheu não ficar com aquele menino e ela sofre uma retaliação. A mulher, ela pode ser que escolha retornar ao mercado de trabalho depois que os filhos já estão na idade escolar e pode ser que ela receba uma recusa do seu companheiro. A namorada pode ser que queira sair com um shortinho curtinho e um top e ela receba a seguinte afirmação do seu namorado, de que com ele ela não vai sair daquele jeito, porque ele vai fazer papel de palhaço com ela vestida daquele jeito. Então, o que a gente percebe é que, tradicionalmente, a mulher veio ocupando um lugar em que era determinado para ela desempenhar certas funções. Então, dentro de um conservadorismo, ao homem também era determinado desempenhar certas funções. Então, o homem seria o provedor, ele iria para o mercado de trabalho, ele iria ocupar o espaço público, ele poderia praticar esporte, desenvolver habilidade relacionada à música, à arte. E a mulher, ela desenvolveria habilidade ligada ao espaço doméstico, ao espaço do cuidado, à criação dos filhos, né, a criação do espaço privado da família. E com a mulher buscando um lugar dentro desse mercado de trabalho, a gente começa a observar mudanças de padrões, a duras penas, porque isso vem sofrendo também retaliações. Então são avanços e retrocessos. O que a gente vê hoje? A busca da mulher é por relações de trabalho equiparadas ao que o homem já conquistou. Salarial, jornada de trabalho, eu poder ter realmente o direito de ocupar cargos de gestão, eu poder ter o direito de ocupar um cargo político e não ser atacada porque eu tô ocupando aquele cargo político e eu sou mulher, eu poder ser reconhecida pelo resultado do meu trabalho e não ser julgada porque se entendeu tradicionalmente que mulher não seria capaz de alcançar aquele cargo. Então, a violência relacionada contra a mulher, ela vem acompanhada de um entendimento de que ao homem cabe o exercício do público, o domínio, a mulher caberia o exercício do cuidado. Por que ela deveria ocupar cargos, ter o reconhecimento em igualdade em relação ao homem? Então a gente está falando de uma relação entre os sexos e entre os gêneros, em que um homem ocupa um protagonismo, ele vai ocupar uma relação de poder. Nessa relação de poder que ele ocupa, ela acaba ficando sem voz. E muitos relacionamentos, eles se baseiam nesse padrão conservador, que é um exercício do domínio masculino sobre o feminino, e podem começar a acontecer alguns tipos de violência, como a violência psicológica, a violência moral. A gente não está falando que violência doméstica é a violência diretamente à física. Sim. Ela começa de outra forma. Ela começa numa tentativa de dizer, Vivian, o melhor para você é o que eu tô te dizendo, porque eu quero o melhor para você enquanto seu marido, enquanto seu companheiro. E o golpe tá aí. Cai quem quer. Exatamente. É porque se a pessoa não tem uma estrutura psicológica, emocional, ela cai.
a gente sabe que cai. E assim, é exatamente isso que assim, nesse mês de setembro, que é um mês que a gente tem uma pauta lá na COEM também, de prevenção ao suicídio. E a gente vê um número de mulheres que adoecem emocionalmente por conta de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos em que ela, muitas das vezes, abdicou de uma vida profissional. Então, muitas das vezes, ela também tem a dependência financeira desse companheiro, ela tem filhos com ele e ela precisa, para se reestruturar, trabalhar outras questões que ela deixou de lado para os cuidados com os filhos. Então, por exemplo, a gente atende nos juizados de violência doméstica e juizados criminais do interior, porque nem todas as cidades têm juizados de violência doméstica. Alguns são várias criminais que atendem a matéria da violência doméstica. Você vai ter que, primeiro, se a mulher está num relacionamento violento, ela precisa minimamente ser acolhida. Então, a mulher que está num relacionamento já há algum tempo e passa por um sofrimento emocional relacionado a esse relacionamento, baixa autoestima, não consegue pensar em alternativas para ela poder ter algum tipo de inclusão produtiva, de empreendedorismo, ela precisa minimamente ser acolhida por um espaço de atendimento à mulher. Então, muitas cidades têm, por exemplo, um centro especializado de atendimento à mulher, que a gente chama de CEAM. Isso é muito legal você falar. Quais são os passos que essa mulher pode fazer? E aí, esse CEAM, a gente costuma dizer que a mulher, por exemplo, quando você vê um caso de feminicídio, como o que aconteceu em Maricá na semana passada, o policial militar já havia agredido aquela mulher, tem uma filmagem da família que foi ao ar, dá um tapa nela, a ameaça com uma arma, ela com um filho pequeno dele, de 7 meses, e essa história vai progredindo o ciclo da violência e ele vem a praticar o feminicídio contra ela. O que a gente vê? Essa mulher nunca denunciou. Então você dizer que a mulher que sofre violência doméstica, ela tem que denunciar, ela não consegue nem minimamente pensar como é que ela vai estruturar a vida dela longe daquele que é o pai dos filhos, longe daquele que é o provedor e outra coisa, o receio dele ir atrás e acabar com a vida dela. Ou dele acabar com a vida dos filhos, da mãe dela, porque muitas das vezes tem esse tipo de ameaça também. Eu acabo com a vida da tua família, se você me largar. Então, assim, por que eu comecei falando de estereótipos do papel da mulher e do papel do homem na sociedade? Por que a gente considera estereótipos? Porque aí a gente tem que ir lá atrás, né? A gente tem que falar de autoras, por exemplo, Simone de Beauvoir. O que ela vai dizer? Você não nasce mulher, você torna-se mulher. Você nasce com o sexo anatômico, biológico da mulher, mas você desenvolve características que a sociedade espera que você desenvolva. Então pode ser que aquela moça lá de Maricá, que tinha um bebê de 7 meses, já tinha um filho de outro relacionamento, ela entendesse que ele ia mudar, que ela tinha que cuidar da casa, dos filhos pequenos, que ela espera que ele vai mudar e que eles vão viver um relacionamento feliz. Até porque na característica do ciclo da violência, você tem as explosões violentas, desacato, a humilhação, a que se caracteriza pela violência moral, psicológica, e você pode ter os episódios também de violência física. Passado aquele momento da violência, do ato violento, você tem um pedido de desculpas. Você me deixa muito nervoso, Vivian. Exatamente. Porque você me provoca. Gaslighting, né? Você não aceita o que eu estou te falando. Você me provoca o tempo todo. E eu fico nervoso. Eu acabei de chegar do trabalho. Essa casa tá uma bagunça. Essa criança não dorme. Você não consegue fazer nada direito. Como é que você quer que eu fique? E aí depois vem os pedidos de desculpa, né? A reconciliação. Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer isso. E cada momento desses, da espiral da violência que retorna, ela vai cada vez mais esvaziando esse ser social mulher que não consegue ver alternativas para sair daquele relacionamento abusivo. Então a gente observa que nesse caso específico que acontece infelizmente lá em Maricá, ela não havia denunciado anteriormente. Então, como é que a gente atinge essa mulher que pode estar começando a perceber que não é legal quando esse meu noivo fala comigo assim? Ah, mas ele tem tantas qualidades em outras horas, em outros momentos. Ah, mas ele ficou super violento quando me viu saindo da faculdade, conversando com os amigos do trabalho que a gente tinha acabado de apresentar. E aí ele disse que ele não quer mais eu conversando com aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas não prestam para mim.
Porque como é que eu quero ter um relacionamento sério com ele se eu quero sair com a minha amiga, né? Pra encontrar com as amigas, num aniversário que vai ser num lugar de balada, que vai ter homem, que vai ter um monte de gente. Então, assim, o exercício do controle masculino sobre a vontade da mulher pode caminhar para um relacionamento violento. E se a gente não tiver espaços de acolhimento para a mulher até se reconhecer se aquilo que está acontecendo está constrangendo, está humilhando, está me fazendo mal, está realmente me ferindo, ela não vai conseguir sair daquela relação. Muitas das vezes nós fomos criadas para aguardar o homem mudar. Porque eu esperei aquele príncipe. E ele ainda é um príncipe. Ele me pede desculpa, ele reconhece que ele errou. Então, são histórias que precisam ter um acolhimento psicológico, precisa de um acolhimento de uma equipe multiprofissional que vai tentar trabalhar com aquela mulher o retorno dela para a escolarização, para fazer um curso, para saber montar um currículo, para poder ter garantido de que aquele filho que ainda está menor de 2 anos, como é que ela vai trabalhar assim? Então ela vai ter que empreender, ela vai trabalhar em casa, né? E como é que ela vai conseguir a vaga da creche comunitária? Porque assim, Vivian, a violência doméstica, ela não escolhe classe social. Mas a violência doméstica na mulher preta, de periferia, regiões conflagradas pelo tráfico de droga ou pela milícia, como é que essa mulher vai denunciar? Como é que ela sai dali e vai realmente ter um acolhimento para ela poder pensar em como que ela sai daquela situação? Então, tem mulheres, e a gente vê isso no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, que estão muito mais vulnerabilizadas que a mulher branca, que estudou, que trabalha no Tribunal de Justiça, que é psicóloga, né? A gente não tem ideia dessa realidade. Dessa realidade, que elas são atravessadas. E que tem outras leis do poder paralelo que circundam aquela comunidade. É impressionante, né? E assim, é muito importante a gente, enquanto mulheres, a gente se apoiar. Muitas das vezes a gente se rivalizou. Por que as mulheres reparam em como a mulher se veste, se comporta, e muitas das vezes a gente é mais cruel do que uma mulher que às vezes está exposta, e julga uma mulher que está exposta a uma situação de um relacionamento tóxico, um relacionamento violento e tal. Nós precisamos estimular mulheres a desenvolverem suas habilidades, a se tornarem melhor do que já são, a encontrarem satisfação no que realizam, a ter um significado maior de realização. Porque senão a gente vira só consumidor de padrões. Consumidora do padrão de beleza, consumidora do padrão o novo 50. E a gente vê que em que medida isso não é também uma continuidade de um patriarcado e de um machismo disfarçado de outras formas de controle e de manipulação da mulher. E nós somos muito controladoras também. É uma forma de não perder o que a gente tem. Essa questão que você falou, que nós somos esperando o príncipe, essa é uma questão desde pequenininhas. Nós recebemos as bonequinhas para cuidar, que nós somos cuidadoras. A mulher precisa ser forte, o homem não pode chorar. Exato. Você não vê ninguém dando bonequinho para os meninos cuidarem. Vai esperar sempre um príncipe chegar para te salvar. Tem algum menininho esperando alguma princesa para salvar? Então, desde pequenininhos, né? Desde pequenininhas, a gente aprende padrões. Aprendemos esses padrões. E assim, por exemplo, eu tenho um sobrinho neto, coisa mais linda na família. É muito legal. Ainda não tenho netos, mas tenho sobrinho netos, né? Por que eu não tenho netos também? Porque a mulher, ela também é atravessada pela maternidade, ela precisa primeiro investir na sua vida profissional. Quando você é atravessada pela maternidade, você assume outras responsabilidades e outras funções que são também culturalmente lhe reservadas, que vão te afastar por um período importante do mercado de trabalho, dos seus estudos. Você teve filhos cedo, voltou a estudar com eles, e como é que não foi, né? Eu imagino, a superação de conciliar todas essas funções.
junto com o pai. A questão é que muitas das vezes essa figura paterna, ela não divide a responsabilidade da paternagem. Então você não tem uma divisão de responsabilidade parental. E aí muitas das vezes cabe à mulher se afastar, deixar de stand-by a sua vida profissional. Eu já era do TJ, eu casei com 30 anos, tive o primeiro filho com 32 e a gente fica daquela licença maternidade, depois eu tenho direito à licença aleitamento. Quando eu volto a trabalhar, eu falo assim, acho que eu vou voltar a dar aula, ser professora primária, porque eu trabalho 4 horas, ele fica na escola porque eu vou ficar com ele. Eu sou 1972, década de 70 que eu nasci. Então eu ainda tô muito atravessada por um padrão feminino que teria que se afastar do mercado de trabalho para cuidar do filho. Quando é que eu retomo os meus estudos dentro do tribunal? É lógico que lá dentro eu desenvolvi algumas ações, mas eu fico 17 anos apenas num lugar que me facilitou organizar as rotinas dos filhos, que ficavam em babá, contava com uma rede de apoio vovó, né? O pai buscava, levava e eu, quando chegava, fazia as tarefas de casa com eles, então tinha um pai ali também presente cuidando das rotinas, mas eu só volto a investir de novo na minha qualificação profissional quando os filhos entram na adolescência. E aí eu retorno para a capital, vou atuar numa coordenadoria, saio da primeira instância, desenvolvo outros projetos. E eu já ouvi outras mulheres falarem desse plus quando os filhos já estão criados, né, para ela poder retomar o investimento na vida afetiva dela. Então, assim, a desigualdade de gênero, ela é acirradíssima no nosso país. Tanto é que as mulheres se afastam do trabalho para poder aguardar esse período dos filhos crescerem. As mulheres não ocupam cargos, né, de chefia e a questão salarial também é desigual em relação aos homens. E aí é por isso que a gente precisa sempre estar conversando sobre a importância de meninas e mulheres investirem em si para poder ter relacionamentos felizes. Exatamente. Que um cuida do outro e que tem um companheirismo, que tem uma parceria. Que não tem problema nenhum. A gente cuida um do outro. Um dá força pro outro. E se vai constituir família, que essas famílias possam estar, né, em relações de igualdade. Mas a gente precisa conversar muito com meninas e meninos. Tem uma coisa muito importante também. A mulher, ela não negocia. Você vê nessa questão até salarial. A mulher, ela pensa em negociar o seu salário. Difícil, né? Difícil, da gente observar isso. É como difícil. se eu tenho que aceitar aquilo que me colocam. O lugar que me colocam. Muito obrigada que você me deu essa oportunidade. É. E quando a mulher alcança lugares altos, e a gente muitas vezes vê quando tem homens que são maduros e outros não. Teve um caso de uma mulher que ela alcançou um nível muito alto numa empresa, estava muito bem, e o marido, em paralelo, foi desligado da empresa. Ele entrou em depressão profunda. Aquelas questões, aí é uma questão dele. Ele poderia ter ficado muito feliz. Ai, que bom, a minha esposa está muito bem, mas não. E a gente vai se apoiar. Exatamente. E ela vai segurar as pontas nesse momento. Ele caiu numa depressão que ela não conseguia, ela fazia tudo, tentava dar atenção para o trabalho, atenção para ele e ele não melhorava. Ela pediu demissão, ela não aguentou. Ela fez uma escolha pelo relacionamento. Exatamente. Um relacionamento baseado em que se a mulher ocupa um protagonismo e o homem está numa situação, né, de perda, de vulnerabilidade financeira, ela precisa abdicar daquela posição dela. Exatamente. E quando a gente fala assim, nesse mês de setembro, que é de prevenção ao suicídio, do sofrimento emocional, a gente vê assim, índices muito altos de meninas, né, que buscam padrão X de beleza, que aí você vai também para uma outra realidade, né, que é a falta de um monitoramento, né, das mídias, das plataformas, né, para realmente a gente poder ter esse cuidado do acesso que essas crianças e esses jovens estão tendo, para que realmente eles possam estar tendo uma formação adequada para o desenvolvimento deles. Ontem nós organizamos um fórum Fluminense de Juízes e tivemos a oportunidade de ouvir algumas autoridades falando desses índices crescentes de violências que acontecem
entre crianças e adolescentes, e que muitas das vezes são provocadas por grupos que circulam na internet e que estimulam esses comportamentos violentos, né? Então, a gente está vendo que está migrando. A questão da violência de gênero, ela permanece e ela se complexifica. Se o Brasil ainda ocupa o 5º lugar de país no mundo que mais tem casos de violência contra a mulher, e o 1º lugar que mais mata a população LGBTQIA+, e aí hoje a gente também tem que falar da mulher trans. O que a mulher trans também passa de violência por buscar esse reconhecimento, por buscar ter a sua dignidade enquanto pessoa humana, são preceitos. Você vê o quanto a gente ainda precisa avançar nessas pautas de garantias de direitos. Então a gente começa assim nesse papo, vamos encorajar mulheres a buscar, né, um sentido maior para as suas vidas, porque, por exemplo, eu tenho histórias na minha família, optou por cuidar da família, e tá bem, tá feliz, tá num relacionamento saudável, mas pode ser que essas escolhas mudem. E aí, como é que o casal, vocês falaram muito, você e o João, dos vários casamentos dentro do próprio casamento. Como é que a gente acomoda os interesses de cada um ao longo da história familiar? Porque a violência de gênero não é só entre homem e mulher. Dentro da heteronormatividade, ela também acontece com casais homoafetivos. É verdade. Então, por que a gente precisa exercer um controle sobre o outro para ter garantias de que o meu afeto vai ser respeitado pelo outro? Por que a gente tem dificuldade ainda, enquanto sociedade, de amadurecer enquanto pessoa que entende que o outro tem gostos, desejos que podem se diferenciar dos meus, mas quando a gente está junto o negócio é bom demais. Se complementa. Eu te respeito, eu te considero, eu te vejo, eu te enxergo. E muitas das vezes a gente também tem, na própria família, uma dificuldade de perceber situações de que aquela pessoa não está num relacionamento bacana e de eu poder abrir um canal de conversa para essa pessoa poder contar comigo. Muitas das vítimas de violência, elas camuflam, né, o que está passando, porque se envergonham. Porque a violência psicológica faz ela acreditar que a culpa é dela, a incapacidade dela. Ela não é boa o suficiente para mudar aquela relação, para poder ser respeitada por ele. Que a própria sociedade, muitas pessoas, eles perguntam, o que você fez? Exato. Para isso ter acontecido para você. Exato. Como é que a pessoa se sente? E assim, ela sabe que muitas das vezes ela vai buscar um órgão de segurança pública e ela vai ser inquirida dessa forma. Então é revitimização. Por que são importantes esses espaços de atendimento especializado da mulher que existem em vários municípios? Em Niterói tem o CIAM, tem também o Conselho de Direitos da Mulher, e você poder contar. Se você abrir a internet e procurar no Google Centro Especializado de Atendimento à Mulher da sua cidade, você provavelmente vai encontrar. Se você não encontrar, é o próprio CREAS, o Centro Especializado de Assistência Social, que vai poder estar te atendendo e vendo os seus direitos. Porque esses lugares, você não vai lá para fazer denúncia. Você vai lá para pensar em alternativas de como sair dessa situação e buscar a sua proteção. Esses lugares podem, por exemplo, numa situação extrema, te encaminhar para um abrigo sigiloso. Né? E isso é muito bom você falar, né? Qual é esse caminho? Porque as pessoas não sabem. E às vezes a gente acha que não vai chegar a esse ponto. E a maioria, né? Eu acho que não vai chegar melhorar. a esse ponto. Vai melhorar. Não vai fazer isso. Não vai chegar. E assim, tem amigos avisando, tem família avisando. O que a gente orienta, né? Se você ainda não consegue sair desse relacionamento, buscar um centro de apoio, ter um contato de alguém que você possa chamar numa situação, conversar com algum familiar ou alguma amiga que saiba da situação que você está passando, para que você possa contar com esse apoio também em algum momento, que essa explosão de violência se torne realmente uma situação de maior risco, de risco à vida, né, por exemplo. Então, buscar ajuda é um ato de amor a si próprio, é um ato de cuidado, buscar ajuda. O mês passado, a gente considera, assim, o Agosto Lilás. O Agosto Lilás, ele é exatamente o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, que completou 19 anos, e que garante o direito dessa mulher de ter a sua proteção
e de ter os mecanismos, as medidas protetivas de urgência acionadas para a garantia da proteção dela. E isso é um dever de toda a sociedade. Por isso que hoje, se a pancadaria está rolando no meu vizinho de cima, eu moro num prédio, eu posso chamar a polícia. Eu posso ligar para 190 e dizer que tem uma mulher passando por violência. Porque hoje em dia, todos nós devemos meter a colher em briga de marido e mulher. Não dá mais pra gente coadunar com essa realidade. Porque muitas das vezes esses casais têm filhos e essas crianças também estão sendo expostas a padrões violentos de relacionamento e estão passando por sofrimentos emocionais, né, que vão trazer consequências para o desenvolvimento, com certeza para a vida adulta, né? Muito. E quiçá já não estão passando também por algumas violências mais severas, mais sérias, né? Que se faz isso, né? Não respeita a mãe, não respeita os filhos. Não respeita ninguém. E aí essa criança também pode ficar sob medida protetiva em caso de separação dos pais. A mulher ficar sob medida protetiva de afastamento do autor de violência e a criança também. A mulher que consegue denunciar, ela tem algumas medidas para garantir a sua proteção e que são acionadas assim de pronto. Essas medidas protetivas podem ser o afastamento, né, do lar, a garantia, né, de tantos metros de distância, não mandar mensagem, não tentar se comunicar, não utilizar de outro familiar para tentar mandar mensagem, porque muitas das vezes a pessoa que é autora de violência, ela quer tentar o contato para se reconciliar. E se reconciliar. Então, a gente tem casos de mulheres que se mudam de estado, né? E aí é uma situação muito, muito difícil de poder recomeçar uma vida em outro lugar por conta de um relacionamento violento. É porque nesses casos é tão complicado, ela tá tão traumatizada com medo, né? Ela tem que entrar num processo terapêutico, porque a primeira coisa que acontece é uma dissociação. Ela começa depois que ela vai lembrando e vai juntando. E lá atrás ele já fazia isso, fazia aquilo. Exatamente. O autoconhecimento é fundamental para que ela não entre nessa espiral da violência. Nessa espiral, né? Pois é. Onde que ela pode procurar nesse caso de violência? Então, em caso de violência, ela pode procurar uma delegacia especializada da mulher, ou uma delegacia comum, ou o aplicativo Maria da Penha. Tô em cárcere, mas tô com meu celular. Tô em cárcere dentro de casa. Ele disse que eu não vou sair, porque eu não posso sair. E a parte psicológica? Se for ela buscar um centro especializado de atendimento à mulher, é muito difícil no serviço público você ter um acompanhamento psicológico, mas você tem um centro especializado que vai ter psicólogo e assistente social. Assim, orientações, acolhimento, ela vai ter. Terapia, a gente tem alguns lugares que fazem, mas é uma fila de espera também, né? Mas ela vai ter atendimento psicossocial, ela vai ter. Agora, ter um set terapêutico que vai dar continuidade, pode ser que ela tenha um acompanhamento com assistente social, com assistente social e psicólogo, ela vai ter orientação jurídica, para, por exemplo, ela é casada, para pensar nesse divórcio, como é que vai ficar a guarda dos filhos, a pensão dos filhos, essas orientações ela vai ter. E o que a gente vê, né, que quantas vezes a mulher tenta se separar, sair de um relacionamento violento. Lançaram mais ou menos uma pesquisa de que parece que 7 vezes. Ela faz aquelas tentativas, né? Se reconcilia e vai, porque é muito difícil nesse processo, ela tá totalmente voltada para ela e de entender e de se colocar no mundo buscando uma ocupação relacionada ao trabalho, dela realmente ter acesso no Rio de Janeiro a um trabalho que vai possibilitar ela pagar um aluguel, que vai possibilitar ela, enquanto não tem a pensão das crianças, garantir que as crianças se mantenham na escola. O plano de proteção dessa mulher precisa ser construído num espaço de atendimento para ela. Você tem esses espaços de atendimento. Agora, muito vai depender também de como é que esses profissionais vão trabalhar com ela, o acesso que ela vai ter a esses direitos, né? E como que ela vai qualificar isso que ela está conseguindo ter acesso, né? Um trabalho muito bacana sobre direitos iguais,
respeito ao meu corpinho, respeito ao corpinho do outro, tem que ser feito nas escolas. Já tem, algumas escolas elas têm esse trabalho, Isso. porque isso é importantíssimo. Importantíssimo. A gente inaugurou no dia 18 de agosto, através da COEM, uma parceria em caráter pioneiro no município do Rio, junto com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Proteção à Mulher do município do Rio e o Tribunal de Justiça. Então a gente está em incursões pelas escolas. E aí a gente, em geral, faz antes uma visita, fala do projeto na escola, e aí você trabalha com esse material, oferece aos professores também esse material de apoio, e aí a gente tem o clímax do projeto Rio Lilás nas escolas, é quando vai um magistrado na escola para conversar sobre isso com os alunos de 5º ano, de 6º ano, de 9º ano, de EJA, Escola de Jovens e Adultos, e aí nesse momento você tem também os alunos trocando esses saberes, né, junto com a magistrada, o magistrado que vai à escola. E aí, depois desse encontro, a escola fica trabalhando com esse conteúdo porque vai passar por uma premiação. Então, os alunos vão fazer ou redação, dependendo da instrução, né, da série que se encontra as crianças, ou desenho. Então, vai ser um concurso de redação ou de desenho, e no final, esses trabalhos vão ser premiados. A ideia é exatamente da gente ter aquele burburinho nas escolas para falar sobre direitos, para poder falar de igualdade de direitos, de igualdade entre meninos e meninas, de respeito, de pacificação das relações, né? De que os conflitos eles existem, que bom, porque as pessoas são diferentes, elas precisam minimamente nesses encontros gerirem os seus conflitos, mas eles precisam ser pensados de forma pacífica, né? E aí, assim, eu acho que um caminho é a prevenção nas escolas. Um outro caminho, grupos reflexivos com autores de violência. Grupos reflexivos e responsabilizantes para autores de violência. Esses grupos, eles já são medidas protetivas que podem ser determinadas pelo juiz. Eles são ações penais, dependendo da situação, né, de violência em que aquele autor de violência se envolveu. E ele vai buscar o quê? A não reincidência. Porque muitas das vezes o homem que estava num relacionamento violento, ele reproduz num novo relacionamento aquele mesmo padrão. Vai reproduzir. E ele encontra a mulher, né, que é... Ele busca o mesmo padrão de mulher. O mesmo padrão. E muitas das vezes a mulher que também rompeu com aquele relacionamento violento, se não tratar, se ela não se cuidar, ela vai acabar encontrando outro homem com a mesma postura, que logo depois vai começar com uma violência psicológica, uma violência patrimonial em muitas situações. Por causa da familiaridade, né, da situação que ela viveu. É engraçado isso. Porque e repete muitas vezes padrões, né? Padrões familiares. Totalmente. Porque você não vai para algo que é diferente daquilo que você viveu. Mesmo que seja ruim, você sente um pouco de estabilidade ali, porque você já sabe como é que é. Mesmo que eu apanhe, mesmo que seja assim, é assim, é o normal para mim. É isso aí. Então, assim, trabalhar na prevenção é muito importante. O enfrentamento, você tem os órgãos de segurança pública, você tem o judiciário, né? E encorajar essa mulher a poder procurar essa ajuda, se ela estiver minimamente preparada para fazer um registro, senão ela busca o lugar de acolhimento, né? Que em geral tem em cada cidade. Porque às vezes a gente já pega a ponta, né? A ponta do iceberg ali, quando a coisa já está... Exato. E a gente quer melhorar para as próximas gerações, né? Sim, por isso que é tão importante esse trabalho de autoconhecimento, assim, essa autonomia da mulher, principalmente. A mulher precisa ter autonomia financeira, sim. Tem algumas que têm autonomia financeira, como foi o caso, mas estão ali presas naquele sistema. Porque o fenômeno da violência, ele tem múltiplas causas, né? E ele precisa ser pensado exatamente como um crime que acontece por ela ser mulher. Feminicídio é uma morte que acontece enquanto crime de ódio, por ela ser mulher. Tanto é que a vítima, ela é atacada daqui para cima, que é acabar com o rosto, são 61 socos, né? São várias facadas, é tudo por aqui. Então, quer destruir o que te caracteriza por ser mulher. É um pouco isso. Então, muitas das vezes nos grupos reflexivos de homens, a gente escuta de alguns que ele não tinha noção de que aquilo que ele aprendeu, que era o domínio, aquilo era opressão, que aquilo não era cuidado. Então,
Por que a gente precisa conversar também com meninos? Para que eles também tenham um exercício da masculinidade fora desses padrões de que para eu ser viril, para eu ser um homem macho, eu tenho que ser competitivo, violento, agressivo, eu tenho que me impor. A gente também precisa conversar sobre masculinidades. Sim. Então você vê assim, os estereótipos de masculino e feminino é que aprisionam a radicalização dos comportamentos, que serviram uma sociedade no passado, mas hoje olha quantas consequências elas trouxeram. E se a gente caminha para ainda uma discussão maior, que é a que a gente precisa fazer minimamente um dever de casa, da diversidade de gênero, a gente vê quantas outras formas de violência são praticadas cotidianamente. Porque hoje aqui a gente está só no binômio. Esse binômio, homem e mulher, relacionamento entre homem e mulher. Mas os relacionamentos afetivos, eles são muito mais complexos e eles permitem muito mais expressões do existir do que essa convencionalmente ensinada pra gente, quando criança. E aí a gente evitaria muitos sofrimentos. Com certeza. E muitas violências. Paty, eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas. Primeiro, gente, queria muito que vocês curtissem, porque esse é um assunto muito importante, tá? Que vocês curtissem, que vocês seguissem o canal. Veremos com mais assuntos relevantes para as nossas vidas, conexões de histórias, e que vocês também fizessem comentários, sugestões de temas, tá? E a Paty agora vai deixar uma mensagem para vocês sobre o que a gente conversou hoje. Então, se você, menina, mulher, que você percebe que tem algo que tá te deixando desconfortável, que tá te constrangendo, que você acha assim, pô, isso me fez tão mal, o que ele falou, o que ele fez, que ela falou. Tente conversar com alguém de sua confiança. E se você não tem essa pessoa de confiança para conversar, procure um desses espaços de acolhimento, de apoio. Às vezes é na escola que você pode buscar uma orientadora pedagógica para conversar. Às vezes, sei lá, na sua instituição religiosa que você vai buscar um mentor, um líder. Mas assim, buscar conversar com outra pessoa para que você tenha uma mão estendida de entender que você não está sozinho ou sozinha e que você pode estar buscando ajuda e contar com apoio. E tem serviços que podem estar te apoiando na situação que você possa estar vivenciando. É um pouquinho isso, e eu acho que meninos e meninas precisam ser ensinados de que eles somam na equipe, né? Na equipe que é para fazer esse mundo dar certo, e que tantas outras formas de ser e de estar no mundo tem espaço para todo mundo, e que as pessoas possam se respeitar para caminhar exatamente para uma civilidade, né? Uma civilidade que traga alguma pacificação nas relações cotidianas. Vivian, muito obrigada pelo convite. Com certeza já tô seguindo você, já tô curtindo cada programa, cada podcast. E estamos aqui. Precisar, a gente conversa mais pra frente também. Não, tá bom? Você vai voltar, tá? A gente vai conversar mais. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pela sua presença. Admiro muito você. Fique com Deus. Amém. Gente, um beijo e voltaremos, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.